noite! Essa é a estreia do Resumo Brasil. Acompanhe a partir de agora o que foi notícia aqui no país e no mundo durante esta semana. Se você perdeu alguma informação, essa é a hora de se atualizar. Salário mínimo de R$ 1.147 em 2022. O valor está na proposta de orçamento entregue ao Congresso pelo governo federal. Mais vacinas para combater a Covid-19 no país. Vamos ver como estão os esforços para imunizar os grupos prioritários. Caso Henri acende um alerta para a violência infantil dentro de casa. Saiba como identificar um sinal e ajudar as vítimas. Você sabe o que mudou nas leis de trânsito? O novo código já está em vigor e é bom ficar atento às novas regras. Vamos rever ainda uma história de um jovem baiano que quase tirou a nota máxima na redação do Enem. O sonho dele é ser médico. Isso e muito mais a partir de agora no Resumo Brasil. Começamos essa edição falando sobre um assunto que tem mobilizado norte a sul do país, a vacinação contra a Covid-19. Nesta semana, o ministro da Saúde anunciou a distribuição de mais de 6.300.000 doses aos estados e ao Distrito Federal. Com a nova remessa, foram distribuídas cerca de 54 milhões de doses do imunizante em todo o país, desde o início da campanha de vacinação. Outra medida anunciada pelo Ministério foi a antecipação na entrega de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. Vamos ver na reportagem de Glauco de Queiroz. O ministro da Saúde e coordenador técnico do comitê falou sobre a intenção do governo federal de estabelecer metas cada vez maiores para a vacinação contra a Covid-19. Ele citou a ação do presidente Bolsonaro junto à Pfizer, que antecipou 2 milhões de doses da vacina, aumentando de 13,5 milhões para 15,5 milhões de doses para aplicação até junho, do total de 100 milhões contratadas até o final do ano. Outro ponto discutido pelo comitê foram estratégias para ampliar a oferta de insumos, como os kits de intubação e oxigênio. O governo federal tem acompanhado a distribuição, com suporte às secretarias estaduais e secretarias municipais, e pretende fazer um pregão internacional para fortalecer o estoque regulador desses itens. Queiroga também anunciou formalmente a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, que será comandada pela enfermeira Franciele Fontana, servidora de carreira do Ministério da Saúde. A pasta também vai ampliar a formação de profissionais de saúde. Nós vamos oferecer 600 vagas em residência médica e na residência multiprofissional para formar em médicos intensivistas, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A campanha de vacinação contra a gripe começou no início desta semana. Ao mesmo tempo, o país vacina grupos prioritários contra a Covid-19. Confira na reportagem da nossa afiliada TV Ceará quem deve se vacinar. Esta poderia até ser uma cena comum em outros tempos, mas em meio a uma pandemia, com 2 campanhas de vacinação acontecendo, o sistema de saúde precisa se desdobrar para atender a demanda. Desde segunda-feira, a campanha nacional contra a influenza acontece nos postos de saúde. O público-alvo inclui crianças até 6 anos de idade, gestantes, puérperas, população indígena e profissionais da saúde. A Nayana veio trazer a filha Lívia, de 4 anos, para vacinar. Ela sabe bem a importância desse momento. Para prevenir em relação a mais esse tempo que está agora, né, de gripe, de tudo, e as crianças precisam muito. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80 milhões de brasileiros contra a influenza. Idosos, pela primeira vez, não fazem parte do grupo prioritário da campanha, já que no momento a população na faixa etária a partir dos 60 anos de idade está recebendo a vacina contra a Covid-19. A previsão é que os idosos sejam imunizados contra a gripe a partir do dia 11 de maio. Lembrando que é preciso dar um intervalo de no mínimo 15 dias entre as 2 vacinas.
unidades. Uma preocupação das famílias é de trazer as crianças aos postos de saúde, tendo em vista que essas unidades também recebem pacientes com síndrome gripal, que podem ou não estar infectados com a Covid-19. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde organizou todo um esquema para que esses pacientes da vacinação não tenham nenhum contato com a área destinada a esses pacientes que podem estar infectados com o novo coronavírus. A gente tem os fluxos dentro das unidades de saúde para evitar que esses públicos se encontrem ou que se aglomerem dentro das unidades de saúde para que a gente não tenha nenhum problema com isso. 2.300.000 medicamentos para intubação começaram a ser distribuídos nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. Os remédios foram doados por um conjunto de empresas. A carga chegou da China, em São Paulo. O voo da Ethiopian Airlines, trazendo da China o primeiro lote com 2.300.000 medicamentos para intubação, chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Esta carga é tão valiosa e importante para o tratamento dos brasileiros diagnosticados com Covid-19 estão sedativos, bloqueadores neuromusculares e analgésicos, itens básicos para realizar e manter pacientes intubados. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber uma parcela desses medicamentos. Os medicamentos são fruto de uma ação solidária contra a Covid-19. A Vale do Rio Doce comandou a iniciativa e uniu empresas como Petrobras, Raizen e Itaú Unibanco para a compra de um total de 3.400.000 medicamentos que estão sendo doados ao Ministério da Saúde. A expectativa é que até o final deste mês todos os insumos adquiridos sejam entregues. Segundo a Vale, a quantidade é suficiente para a gestão de 500 leitos no período de 1 mês e meio. Ao detalhar a distribuição desses kits aos estados, o Ministério da Saúde agradeceu a iniciativa e reforçou a importância da união entre o governo federal, estados, municípios e a iniciativa privada no enfrentamento à pandemia. Salário mínimo de R$ 1.147 em 2022. É o que prevê a proposta de orçamento enviada ao Congresso pelo governo federal. A repórter Gabriela de Noronha te mostra agora os principais pontos do texto. Vamos conferir. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê que o valor do salário mínimo chegue em 2022 a R$ 1.147. O valor é apenas uma referência e pode sofrer alteração. De acordo com o documento, o crescimento do PIB em 2022, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, deve ficar em torno de 2,5%. Já o IPCA, indicador oficial da inflação, deve ter alta de 3,5% no próximo ano. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estima ainda que o déficit fiscal em 2022 chegará a cerca de 170 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o secretário especial de Fazenda, a previsão de um resultado negativo das contas públicas justifica a necessidade de reformas estruturais e de uma política de austeridade fiscal para os próximos anos. Uma mensagem aqui importante é de que o zelo fiscal e a busca de reformas estruturais é saudável para o país no curto, no médio e no longo prazo. Durante toda a semana, vimos a repercussão da morte do menino Henri, uma criança de 4 anos que morreu dentro de casa no Rio de Janeiro. O episódio reacendeu o debate e o alerta sobre a violência contra crianças e adolescentes. Na avaliação dos especialistas, o principal ponto é observar as mudanças de comportamento. E, claro, em casos suspeitos, é preciso denunciar. Com apenas 4 anos, o menino Henri morreu em casa. O laudo da perícia apontou que ele foi vítima de várias lesões que resultaram em hemorragia interna. O caso acendeu um alerta, como evitar que crianças como Henri sejam vítimas de agressões. Este psiquiatra destaca que é preciso ficar atento aos sinais. Comportamentos hostis, opositores, mudança do humor, alteração do sono, medo excessivo, o que nós chamamos de enurese noturna, que é fazer xixi na cama. Isso
pode demonstrar grande ansiedade na criança, além de demora para dormir. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que nos últimos 10 anos, pelo menos 103 mil crianças e adolescentes de até 19 anos morreram vítimas de violência causadas por alguém da família. 2.000 tinham menos de 4 anos. Na contramão, o número de denúncias de violência contra as crianças e os adolescentes recebidas pelo Disque 100 caiu 18% durante a pandemia do novo coronavírus. Parte daquelas pessoas, aqueles grupos sociais que olhavam para as nossas crianças com esse olhar cuidadoso, esse olhar protetor, por exemplo, os professores, os educadores, não estão fazendo isso nesse período. Certamente essas violências têm aumentado, embora os registros tenham diminuído. Na dúvida, ao observar qualquer atitude estranha de uma criança, entre em contato com as autoridades. A gente tem que estar atento, a gente não pode se omitir. Uma interferência de um adulto é sempre uma possibilidade de evitar a morte de uma criança. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o aumento da pena para quem maltrata crianças, idosos e pessoas com deficiência. A rápida aprovação desse projeto foi consequência justamente da morte do menino Henri. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para crimes de abandono de incapaz e maus tratos a crianças, idosos e pessoas com deficiência. No caso de maus tratos, a pena passará para 2 a 5 anos de detenção. No momento, o Código Penal prevê punição de 2 meses a 1 ano de detenção. Se a violência resultar em lesão corporal grave, a pena proposta pelo texto será de 3 a 7 anos de prisão. E, em caso de morte, passará para 8 a 14 anos em regime fechado. Atualmente, a lei prevê prisão de 4 a 12 anos. A matéria segue para apreciação dos senadores. Para coibir crimes cibernéticos, os deputados aprovaram um projeto de lei que amplia as penas para furto e estelionato praticados com o uso de eletrônicos, como celulares e computadores. A proposta passa a punir com maior rigidez os golpes que têm se tornado comuns durante a pandemia da Covid-19. Como o projeto inicial é do Senado Federal e passou por mudanças, ele precisará ser validado pelos senadores. Mais um avanço também no combate à violência contra as mulheres. Os deputados federais aprovaram nesta semana o projeto de lei que determina o registro nos sistemas de informações das polícias civis e militares das medidas protetivas decretadas em favor de mulheres vítimas de violência. O texto agora vai ser analisado pelo Senado Federal. Também no Senado Federal, as discussões giraram em torno da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. O requerimento para a instalação da CPI foi lido pelo presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta semana da troca de comando da Aeronáutica em São Paulo e do Comando Militar do Sudeste em Brasília. Vamos rever como foram essas cerimônias. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assumiu o comando da Aeronáutica no lugar do também tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes. A transmissão de cargo foi na base aérea de Brasília e a cerimônia conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro. Nascido no Ceará, o novo comandante ingressou na Força Aérea Brasileira em 1975 e em março de 2018 foi promovido ao posto de tenente brigadeiro. Nesse período, assumiu diversos cargos de chefia e direção, como o comando da Base Aérea de Fortaleza. O ministro da Defesa acompanhou a troca do comando e destacou o papel das Forças Armadas como instituição de Estado. Nosso trabalho requer sacrifício e dedicação, permanente vigilância e prontidão. Quem assume o comando militar do Sudeste é o general de Exército Tomás Miguel Paiva. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O Comando Militar do Sudeste é um dos 8 comandos de área do Exército Brasileiro. Dentre as atribuições, é responsável pelos sistemas operacionais, logísticos e de mobilização, ou seja, desempenha a função de disponibilizar suprimento, transporte, manutenção, saúde e engenharia.
Entre as missões realizadas pelo Comando do Sudeste estão a participação na Força de Paz no Haiti, na pacificação de favelas do Rio, no apoio a enchentes e na segurança de eventos. O novo comandante, o general Tomás, exercia o cargo de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Entre outros postos, comandou o Batalhão da Guarda Presidencial, a Academia Militar das Agulhas Negras e a 5ª Divisão de Exército. Cumprimento o novo comandante, sabendo que estará ombreado com o destino maior de nossa nação. Que as suas Forças Armadas, sempre dentro das 4 linhas da Constituição, não medirão esforços para nos garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade. No próximo bloco, o mundo é o nosso destaque. Voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta e agora com notícias internacionais. A semana foi de manifestações nos Estados Unidos depois que um policial matou um homem negro durante uma abordagem. Vamos conferir em nosso giro pelo mundo. O jovem Daunte Wright, de 20 anos, foi baleado no último domingo após ser parado no trânsito. A policial que atirou alega que se confundiu na hora e usou arma de fogo ao invés do taser, um aparelho de choque não letal. Ela foi presa e vai responder por homicídio culposo. Durante toda a semana, uma multidão lotou as ruas de Minneapolis, mesma cidade onde morreu George Floyd. Houve confrontos com a polícia e várias pessoas foram presas. Os manifestantes exigem uma revisão completa de todo o departamento de polícia local. Também nos Estados Unidos, um atirador matou 8 pessoas e deixou várias feridas nesta sexta-feira. O ataque aconteceu em um centro de operações da empresa FedEx, perto do Aeroporto Internacional de Indianápolis. O atirador se matou assim que a polícia chegou ao local. Em apenas um mês, pelo menos 30 pessoas foram mortas em tiroteios em massa no país. Os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas do Afeganistão. O processo começa no dia 1º de maio e vai ser concluído no dia 11 de setembro, aniversário de 20 anos do ataque da Al-Qaeda ao World Trade Center. O presidente Joe Biden disse que é hora de encerrar a guerra mais longa dos Estados Unidos. A decisão de Biden levou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a também anunciar a retirada de suas tropas. A França suspendeu todos os voos que tenham o Brasil como origem ou destino. A medida é uma tentativa de evitar a propagação da variante brasileira do coronavírus. A França se juntou a mais de 100 países que proibiram a entrada de brasileiros em seus territórios. Dos países vizinhos na América Latina, apenas o Paraguai mantém as fronteiras abertas. A Organização Mundial de Saúde pediu o fim do comércio de animais selvagens vivos em mercados ao redor do mundo. A preocupação é que essa prática contribua para o surgimento de novas doenças. Esses animais já são a fonte de mais de 70% das infecções em humanos, muitas delas causadas por novos vírus. O Japão anunciou que planeja despejar no mar mais de 1 tonelada de água radioativa da antiga usina nuclear de Fukushima. O processo começa em 2 anos e pode levar décadas para ser concluído. Antes de ser despejada no Oceano Pacífico, a água vai ser descontaminada. A decisão provocou reações negativas em países vizinhos e também entre os próprios japoneses. Nessa semana, completou 60 anos que o homem chegou ao espaço pela primeira vez. Num cenário de Guerra Fria e corrida espacial, o soviético Yuri Gagarin passou 1 hora e 48 minutos na órbita da Terra e se tornou o herói de uma geração. Gagarin foi o primeiro ser humano a ver a Terra do alto e constatar de que cor ela é. A Terra é azul, é uma das frases mais célebres da humanidade. De volta ao Brasil, o Supremo Tribunal Federal manteve a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 8 votos a 3. O STF negou o recurso para derrubar a decisão do ministro Edson Fachin. Os ministros julgaram o recurso da Procuradoria-Geral da República contra uma decisão anterior do ministro Fachin, que anulou as condenações relacionadas aos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Na sessão desta semana, Edson Fachin manteve a decisão. O voto foi seguido pela maioria dos ministros. O ex-presidente Lula não tem mais restrições na Justiça Eleitoral.
Você que acompanha nossos telejornais viu aqui na TV Brasil que 8 em cada 10 casas brasileiras tinham internet em casa no último trimestre de 2019. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Liz tem 18 anos e não consegue imaginar a vida dela sem internet. Navega tanto do celular como do computador. O computador eu uso mais para estudar e para coisas de lazer, como jogar, falar com os amigos, para manter mais o contato. E o celular é para rede social. Segundo o IBGE, o celular é o principal meio de acesso à internet de quase todos os domicílios do país. Em segundo lugar está o computador, seguido da televisão e do tablet. O acesso à internet no país vem aumentando. Em 2019, mais de 82% das casas tinham internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Na área urbana, o percentual continua sendo bem maior que na área rural. E a região Nordeste se manteve com o menor percentual de domicílios com internet. Nos mais de 12 milhões e meio de lares brasileiros que não tinham internet em 2019, os principais motivos alegados foram não ter interesse, considerar o serviço caro e não ter ninguém em casa que saiba utilizar a internet. Na área rural, havia mais um motivo: a falta de disponibilidade do serviço na região. As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro já estão em vigor. Houve uma série de mudanças. Entre elas estão o limite de pontos e a validade da carteira de habilitação. O repórter Tiago Pimenta traz os detalhes para você. Vamos ver. Com a nova lei de trânsito, o processo de renovação pode ser menos frequente para muitos. O prazo de validade da CNH agora varia de acordo com a idade do condutor. Para motoristas com idades entre 18 e 49 anos, a CNH terá validade de 10 anos. Quem tem entre 50 e 69 anos de idade deverá renovar a habilitação a cada 5 anos. E os motoristas com mais de 70 anos terão CNH válida por 3 anos. O limite máximo de pontos para o caso de infrações aumentou, mas não para todos os motoristas. O limite de 40 pontos só vale para quem não receber multa gravíssima em um ano. Quem comete uma infração desse tipo já passa a contar com o limite máximo de 30 pontos. E se o motorista cometer 2 multas gravíssimas em um ano, a pontuação máxima cai para 20 pontos. Agora, os faróis acesos em rodovias de pista simples são obrigatórios, mesmo durante o dia, para os carros que não têm farol específico de luz diurna. A cadeirinha, que era exigida para crianças de até 7 anos e meio, agora é obrigatória para crianças com até 10 anos de idade ou com menos de 1,45 m. Descumprir essa regra é falta gravíssima. Multa de R$ 293,47, mais 7 pontos na carteira. Outra mudança importante trata da questão da embriaguez ao volante. Quem conduzir veículo sob efeito de álcool ou drogas e provocar acidente com lesão corporal será preso, mesmo que tenha agido de forma culposa, sem a intenção de ter causado o acidente. Os agravantes vieram justamente para atender os anseios da sociedade. Você cometia um homicídio de trânsito e você pagava, era condenado a uma prestação de serviço ou a uma cesta básica. Não, hoje já não é mais assim. Para os motociclistas, nos sinais de trânsito, passa a ser obrigatória a criação de uma área de espera exclusiva. Conduzir moto com a viseira do capacete levantada era considerado falta gravíssima. Agora, virou infração média. A idade mínima para andar na garupa da moto, que antes era de 7 anos, passou a ser de 10 anos. Quem não observar a idade mínima pode ter suspenso o direito de dirigir. Mais segurança para os turistas. É o que prevê um acordo firmado entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Turismo. O objetivo é resolver conflitos de forma mais rápida. Saiba agora na reportagem de Cleide Lopes. Viagens canceladas, problemas com hospedagem, atividades de lazer e passeios programados, mas que não acontecem. Aquele desgaste de que se você precisar trocar sua passagem, você ficar horas tentando falar com o call center dessas companhias aéreas que nós sabemos que muitas vezes é terrível. Só em janeiro e fevereiro deste ano foram mais de 7.800 reclamações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Turismo assinaram um acordo que prevê melhorias na prestação de serviços neste setor. Quanto mais segurança o turista tiver na viagem,
através desse movimento feito aqui na Senacom do Ministério da Justiça, maior quantidade de viagens que vai ter, mais emprego e renda vai ter no nosso país. O documento incentiva empresas de turismo a aderirem à plataforma consumidor.gov.br, que permite o intercâmbio de informações. O serviço é de graça e o cidadão poderá ter uma solução de conflitos mais direta. É um momento que requer muita paciência, muita tranquilidade, mas que tudo no final vai ser resolvido da melhor forma possível. Terminamos essa edição com uma história de superação. Um jovem de Feira de Santana, na Bahia, encarou uma rotina pesada de estudos para o Enem. Ele usou uma casa emprestada que nem energia elétrica tinha. Mas isso não foi obstáculo para Matheus. O estudante tirou 980 na redação. O máximo é 1.000. Saiba como ele conseguiu esse resultado na reportagem de Renata Maia, da nossa afiliada TV Feira. Nessa casa, no bairro Viveiros, que fica na periferia de Feira de Santana, mora Matheus, um jovem de 25 anos que sonha em ser médico. Os pais de Matheus não estudaram. Aí eu fazia de tudo para pagar a banca deles, eles estudaram em escola pública. E tem um reforço. Matheus começou a fazer as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2013. Passou em enfermagem, chegou a cursar 2 anos, mas viu que queria mesmo medicina. Um dos irmãos dele, o Marcelo, de 21 anos, teve meningite e ficou com sequelas. Matheus quer muito melhorar a vida do irmão. Como a casa de Matheus é bastante movimentada, ele contou com a ajuda de amigos para estudar melhor. Nos despedimos da família Moreira e fomos conhecer Fabiana, que emprestou um imóvel para Matheus estudar. Eu fiquei extremamente feliz por conhecer a história dele, por conhecer a luta dele. Matheus é uma pessoa extremamente determinada. A casa é simples, ele colocou uma mesa e uma cadeira. Matheus costuma estudar aqui até umas 7 horas da noite, às vezes ele chega até ultrapassar desse horário. Só que o problema é que a casa não tem energia elétrica. Aí ele utiliza a lanterninha do celular. Como é que você faz, Matheus? Eu ligo a lanterna, quando chegava, dava umas 6 horas, escurecia, eu ligava a lanterna, colocava assim... E aí ficava claro, ficava claro, dava para ler normalmente. Para Cássio fechar a porta, só pra gente simular mais ou menos, tá de dia, né? Mas pra ver como é que fica. Aí, ó, desse jeito aqui mesmo, tranquilidade para estudar. E está com esperança de passar em medicina. Tirou 980 na redação. Tá com muita esperança? Tem que ter, né? Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser. O Resumo Brasil de hoje termina aqui com imagens que marcaram a nossa semana. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e nos encontramos novamente no próximo sábado, sempre no mesmo horário, 9h30 da noite. Até lá!